Eu trago para vocês o último capítulo do meu artigo, que é as representações das memórias dos tropeirismos nos meios de comunicação. Eu utilizo o livro Domínios da História, do Cardoso e Van Hise. Eu uso ele como um referencial metodológico para interpretação das fontes escritas, fotográficas e orais. Ele coloca assim que o documento ele é sempre portador de um discurso, né? Que ele não pode ser visto como algo transparente, né? Então, desse modo, quando eu analisei o jornal Voz do Campo, da Paróquia Cristo Rei, e a informação que foi distribuída pelo Departamento de Cultura de Campo do Tenente, esses documentos eles circularam pela cidade entre o ano 2008 e 2015. Eu analisei como que eles representaram a cultura tropeira no município. Esses meios de comunicação não trazem uma visão da história de Campo do Tenente como ora tropeiro, ora europeu, ora indígena, né? Eles estabelecem a cultura europeia na cidade. Eu analisei o informativo informação. Ele foi um informativo produzido na cidade da Lapa, que ele visou contar a história de Campo do Tenente, dos 50 anos de emancipação política de Campo do Tenente, né? Então esse era o objetivo da reportagem. Eu percebi também que ele utilizou o legado polonês da professora Joseli para contar a história da cidade, mas como é que ele vai contar a história da cidade, né, tendo como referencial teórico um artigo que conta o legado dos poloneses na cidade? Então, assim, esse acontecimento fez com que até mesmo comunidades, a exemplo do Lajeado, do Santana, elas não fossem representadas por esse informativo. Ele representou a Serrinha, ele traz vários acontecimentos de lugares onde a cultura polonesa estava presente. E isso me deixou muito curiosa a respeito do Santana. Como que se deu a formação do Santana? Da comunidade do Lajeado. Tem uma comunidade na nossa cidade conhecida como Paiol do Fundo, que ninguém, né? Então, assim, nesses casos, assim, a gente percebe que os maiores elementos europeus são representados no jornal. Ao analisar o jornal A Voz do Campo, da igreja, eu percebi também que ele tinha um cunho muito religioso, né, da Igreja Católica, porém que ele trabalhou, ele traz algumas informações, né, que uma pequena das versões, que é do ano de 2008, na página 4 ali, ele coloca, né, que Campo do Tenente, ele tem como título Uma Pequena História de Campo do Tenente, que fala que os primeiros habitantes, eu achei muito bacana isso, foram os caigangues e os botocudos, por volta de 1543, ó gente, 1543, quanto tempo atrás, né? Que era conhecido por pertencer à capitania de Itamaracá, que pertencia ao antigo, né, caminho Sorocaba-Vinhamão. Assim, a gente percebe-se que cita, mas não há um aprofundamento, né? O que isso influenciou, essa passagem? As famílias tal ainda preservam esses costumes. É possível perceber na cidade. O jornal ele não retrata eventos dos tropeiros. Ao analisar todas as edições, uma das coisas que eu percebi que sempre acontece, que é um costume, é que os tropeiros, toda festa do divino, eles seguem em cavalgada rumo à igreja. E no jornal, né, todos esses tempos tem duas fotos, uma até em preto e branco, e que assim é impossível você identificar quem que é. Vocês só percebem que as pessoas, né, vão até a igreja do divino encaminhada. Mas por que eles fazem isso? Quem que são essas famílias? Então, assim, ele traz um recorte pequeno e até a legenda ele fala que, né, seguem em cavalgada rumo à igreja, né? E que quando ele se refere, ele traz quase a mesma informação lá
lá do informativo municipal, né? Que Câmara do Tenente era o repouso dos tropeiros e tal, mas sempre destacando que seu auge econômico foi com a chegada dos portugueses. Mas pensa bem, lá no século XVIII, os tropeiros cruzando e povoando essa cidade, né? Também é uma forma, para a realidade da época, era uma economia forte que se formava também. Então, né, a gente percebe que o jornal também se firma na pesquisa da professora Joseli, que teve como objetivo pesquisar a sua cultura na cidade, né, contar um pouquinho dessa cultura, que foi maravilhoso. Então, talvez se ele tivesse se firmado em outras fontes, seria uma riqueza, né? Para a gente poder fazer uma análise de como que era a cultura do tropeirismo naquela época, naqueles anos. Uma fonte escrita seria muito legal. E o jornal também traz uma foto em preto e branco da antiga pousada dos tropeiros, né? Que ela era construída em madeira. Ele traz uma linha do tempo contando que em 1930 ela foi inaugurada como uma estação ferroviária, 1935. E ele conta também que hoje ela é a atual Câmara de Vereadores. Então, a analisar essa imagem, né, a gente pensa quantos anos de história, né? A gente pensa assim que esse é o prédio mais antigo da nossa cidade, que ele traz tanta representatividade e que talvez ele poderia ter uma placa contando que ali era a antiga passagem dos tropeiros, que ele poderia ter um painel contando essa trajetória, que talvez o jornal pudesse ter trazido uma reportagem contando, que pudessem contar as famílias que preservam o costume na cidade. Então, assim, a gente percebe, assim, que, puxa vida, né, como que a cultura do tropeiro, ela é presente na nossa cidade, né? E assim, né, a gente percebe a importância da valorização de todas as histórias, né? Então, desse modo, esses artigos de jornal que se firmam em obras memoristas, assim, eles acabam, assim, não, privilegiando uma visão só da história. Então, né, para contrapor essa história positivista, eu trago entrevistas orais com representantes da cultura tropeira na cidade, né? Eu sou funcionária da escola e no ano de 2014 eu presenciei o acampamento tropeiro que aconteceu. E assim, me impressionou muito, porque eu olhei as crianças vestidas no estilo campeiro, a cavalo, meninos e meninas, né, atrás no pátio do colégio durante o dia inteiro. Gente, eles estavam, sabe, eles estavam tão envolvidos naquele acampamento que me trouxe uma curiosidade, porque até então eu não estudava e eu, meu Deus, mas por que esse povo, né, gosta tanto de cavalo e de tropeiro, né? Como que é tão presente até no cotidiano da cidade? Por que isso, né? Por que essas pessoas fazem isso? E esse acampamento tropeiro, ele foi realizado na escola pela professora Rosalba Arruda, pelo funcionário Luiz Arruda e com as turmas do colégio. E ele foi registrado as imagens em fotos digitais pelo Núcleo Regional de Educação, né? E eu consegui ir até o site e pegar essas imagens e entrevistar a professora Rosalba, né? Eu falei assim, professora, né, por que isso, né? E ela falou que esse era o tema da oficina, que junto com os alunos que se identificavam com a cultura, eles passaram o dia inteiro simulando um acampamento tropeiro, fizeram cavalgada, almoço feito no fogão a lenha, que para preservar naquele evento as memórias dos seus antepassados, né? Assim, as lembranças da professora Rosalba sobre a cultura tropeira, elas evidenciaram um período da história no município, né? Eles representaram como que os tropeiros deixaram heranças culturais para eles, né? E que preservar essas histórias, essas memórias na escola para a professora possibilita um processo de ensino-aprendizagem que aproxima os alunos das suas representações sociais locais, né? Porque a comunidade escolar,
ela precisa ter muitas reflexões críticas sobre o processo histórico, né? E conhecer as suas memórias, ela faz parte da construção da sua história, da sua identidade. O Luiz Arruda também, que para ele a tropiada é uma paixão, que desde criança ele faz isso, e preservar essas memórias na cidade mostrar, né, como que essa cultura é presente, assim como que essa convivência com os animais, com simplicidade herdada lá dos nossos antepassados, elas são presentes na nossa história. E que a intenção, segundo Luiz Arruda, que a intenção foi celebrar o significado do tradicionalismo herdado dos tropeiros, né? Porque para ele, essa cultura na cidade, ela faz com que todos façam parte da história, né? E que para os alunos a realização desse acampamento tropeiro foi uma festa, né? Porque para eles preservam as memórias do passado, ela preserva a fé que eles têm em Nossa Senhora Aparecida, né? E que o objetivo é contar, né, para o público a história do passado, a história dos antepassados e refletir da importância dessas memórias na construção da história. Então, o acampamento tropeiro, ele veio como objetivo demonstrar como que a cultura é parte da história da cidade, né? E que Marieta Ferreira, né, que na atualidade comparar as entrevistas realizadas aos pessoas mais velhas e as mais novas, elas permitem contar novos olhares para a história, né? Possibilita conhecer mais a identidade de um povo. E a gente consegue acompanhar, né, ao longo do tempo, com duas idades diferentes, aluno e professor, aluno e funcionário, como que, né, essa cultura vem sendo preservada, né? E que esses acampamentos tropeiros, eles preservam e representam a participação dos diversos sujeitos da história, né? E essas imagens, elas são maravilhosas, né? Que elas trazem uma representação do tropeirismo na atualidade. O acampamento tropeiro na atualidade representa uma memória que foi herdada lá do passado, né? E que ela não é automática, né? Que a imagem ela é elaborada e que ela conta muito mais do que os olhos podem ver, né? Então, a imagem do acampamento forma, né? Ao confrontar as entrevistas com as notícias dos jornais, do livro de memorista, a minha intenção é mostrar que a cidade é várias memórias, porém que há disputas entre elas e que há um grupo que está sendo privilegiado, né? E o Van Hais coloca que esse é o ofício do historiador. Ele tem a obrigação de cruzar fontes, confrontar entre elas, e ele tem que assumir um caráter de detetive, né? Assim, dá um lugar às diversas culturas da história, né, pessoal? Então, o meu artigo teve como esse objetivo, né, mostrar que Campo do Ocidente é composto por diversas memórias, né, e que todos os grupos querem e têm o direito a um espaço nelas, e que a história e a memória da nossa cidade ela ainda está sendo construída, ela está em construção, sendo muito importante, né, que as pessoas, os alunos, eles escrevam sobre a história, eles gravem entrevistas para que a gente tenha, né, a construção de uma memória, para que nossas crianças conheçam a sua história. Então, assim, por meio das minhas fontes, né, foi possível observar que a cultura tropeira ela se faz presente desde o início da colonização de povoação de Campo do Ocidente, né? E que, por fim, percebeu-se, né, que contemplar um fazer histórico mais plural possibilitou que diversas memórias fossem representadas. Sendo assim, novos olhares foram lançados sobre a história local, bem como a participação dos diversos sujeitos, e que a história ainda está em construção. Que tal você escrever a sua versão da história? Então, pessoal, é isso aí. Deem muitos likes e se inscrevam no meu canal para que eu possa continuar fazendo história com vocês. Compartilhe.